Salve, salve galera, eu sou o Renato. Eu sou o Felipe. E nós estamos mais uma vez aqui no nosso Kotoku para falar sobre... animes com roteiros originais, que não são inspirados em nada previamente, não são inspirados em jogos, não são inspirados em mangá, não são inspirados em light novel e nenhuma outra coisa nesse sentido assim. E discutir quais são as vantagens que eles têm, né, em comparação com os animes que já têm uma preocupação de seguir uma história anterior. Uhum. E quais são as desvantagens, como é que funciona mais ou menos como é que fica essa produção e mencionar algumas obras bacanas. A gente não vai citar tipo os principais nomes, porque a gente vai fazer episódio separado e... Exatamente. E não convém, assim, e a maioria das pessoas já conhecem. Mas eu vou começar então citando um que eu gosto bastante, que é Madoka Mágica. É um anime bastante subversivo, digamos assim. Ele foi lançado em 2012, acredito. Então ele já tem alguns anos aí nas costas, já tem tipo spin-off e coisa assim, mas o anime original, ele é um anime de 12 ou 13 episódios, um core só, uma temporada só, original pra animação, e ele conta a história da Madoka, que é uma menina que tem amigas e é feliz e tudo mais, mas eventualmente um ser cai tipo na vida dela e convida ela junto com uma veterana assim a ser uma garota mágica e tipo caçar bruxas que existem no mundo pra salvar tipo o mundo caçando as bruxas, porque as bruxas fazem coisas ruins, elas matam pessoas, elas são tipo amálgamas de sentimentos ruins e usam os poderes que elas têm pra tipo distorcer o mundo e tudo mais. E aí as garotas mágicas têm que ir lá e resolver essas penimbas. Qualquer semelhança com Sailor Moon e com Sakura Card Captor não é mera coincidência, é inspirado, faz parte daquele conjunto de estilo Garotas Mágicas que é muito popular no Japão, onde as meninas têm toda uma sequência de transformação, que troca roupa e a roupa fica mais florida e tudo mais assim. E aí começa a subverter logo em seguida, por causa que tradicionalmente, digamos assim, esses animes de garotas mágicas, eles são muito alto astral, assim, eles são muito... Eles começam assim. Não, e se tu for ver, tipo, Sakura Card Captor e tudo mais, sim. Eles tipo, o gênero em si, ele tende a ser um negócio mais, tipo, positivo, assim, tipo, vamos ser amigas e combater o mal. Tanto que não tem muita violência, não tem nada assim. Só que Madoka pega e, tipo, analisa a situação por um olhar mais frio, assim, o roteiro ele começa a analisar a situação por uma coisa mais lógica, porque se tu parar pra pensar, são crianças soldado, elas são crianças que estão sendo aliciadas por uma criatura, claro, o bichinho é fofinho, o Kyubei, que chama o bicho que dá os poderes para as garotas mágicas, ele alicia elas, ele é um bichinho fofinho e tudo mais, mas ele tá aliciando crianças pra combater numa guerra sobrenatural e tem morte. Não é uma coisa tipo, bate a poeira e vai de novo. Não, se tu perde, tu morre. Tanto que o Kyubei, ele dá, e ele até avisa assim, ó, tu tem que realizar um desejo porque esse é o pagamento pra te entrar na força-tarefa, digamos assim, de Garotas Mágicas. Então, tu tá sendo pago pra entrar, digamos assim,
no conflito por um desejo. E daí tu pode realizar, tipo, o Kyubey realiza diversos desejos. Uma pede pro namorado dela, que tá no hospital, ficar saudável e tudo mais. E assim, esse desejo é, digamos, o pagamento pelo teu conflito. Assim, tu tem que ir depois pra cima das bruxas e combater elas. Uhum. E logo no terceiro... Claro, no primeiro e no segundo episódio é tudo muito ainda alegrinho e tudo mais. Mas no terceiro episódio o anime mostra ao que veio e te mostra que, tipo, as pessoas morrem. E uma das amigas dela, a veterana, aquela que tipo, apresentou o mundo das garotas mágicas pra Madoka, ela morre num conflito por causa que o bicho a bruxa era forte demais. E ela morre e a bruxa literalmente engole o corpo da... Então chega a ser, tipo... O que mais é interessante, claro, o roteiro é muito bem feito, muito, muito redondinho, e eu não vou dar mais spoiler, mas ele tipo... Ele acaba, tipo, tendo um contraste logo no começo de quão brutal pode vir a ser, entendeu? Claro, depois entra, tipo, desenrola uma história muito mais complexa e muito mais, tipo, cabeça, assim, é bem conceitual, mas a parte que é necessário saber é que tu entende logo no começo que não é uma brincadeira, não é um negócio bonito tu se transformar numa garota mágica pra combater bruxas, por causa que as bruxas matam as garotas mágicas matam as bruxas e, tipo, existem consequências, tanto psicológicas quanto morais e tudo mais pra isso, não é uma coisa super pra frentex, assim, que todo mundo tá tudo bem e tá tudo certo o tempo inteiro. Porque assim, ó, esse gênero que se tornou, né? Eventualmente, todos os anos a gente tem um anime de garotas mágicas. Até porque é o, tipo, dos gêneros, eu acho que é um dos que mais dá dinheiro com venda de fantasia, com venda de bonecos e tipo, marketing por fora, assim, Sim. Que boneco... camiseta, as parafernálias ao redor do anime tendem a vender bastante, por isso sempre tem garotas mágicas, porque é um gênero muito popular, assim, e que gera muita renda, né? Porque assim, ó, se a gente vai parar, assim, digamos assim, ó, pra fazer um contexto, assim, que na verdade Madoka, na minha opinião, assim, e o contexto geral, assim, desses animes de subversão, assim, desse estilo de garotas mágicas, eles dão pra nós justamente... Eles começam do jeito fofinho, amizade, tudo, um desenho assim, fofinho, bonitinho. Tipo, é uma criancinha fofinha que dá vontade de apertar as bochechas, que tem os olhos grandão, que é tudo rosa e... Assim, tem, tipo, se tu bate o olho de longe, tu não percebe que tem subversão e tem um assunto mais sério sendo tratado, por causa que o tempo inteiro se usa as roupagens do que é tradicionalmente garotas mágicas, que é um gênero, tipo, fofinho. Exatamente. E aí nós temos o grande acerto da saga de Madoka, que é não existe nada de glorioso no que elas exatamente. fazem. Tipo, é brutal, são literalmente soldados numa guerra com roupas cintilantes, entendeu? Imagina tu ir lá pro, tipo... Purpurina, exatamente. purpurina. Imagina tu ir pro Congo, onde tem crianças soldado, e derramar um balde de purpurina. É mais ou menos essa é a realidade, assim. É terrível, é brutal, não tem escapatória, porque depois que tu vira uma garota mágica, não tem como tu parar de ser uma garota mágica. Então, assim, é bem diferente pra quem lembra dos tempos. Claro, isso é o pessoal um pouco mais velho, mas quem lembra dos tempos de Sakura, de Sailor Moon, até Guerreiras Mágicas de Rayard, que era um negócio mais, tipo, que o brilho, ele tava lá pra, tipo, te encantar. E nesse, ele parece que o brilho tá lá pra desviar a tua atenção do que realmente tá acontecendo, entendeu? É bem interessante nesse sentido.
É um anime original, feito original com roteiro pra TV, né? Pra animação. E, claro, desde então, como ele fez bastante sucesso desde que veio, porque ele foi bastante original no sentido de ter testado essa subversão e deu muito certo. Muita gente, tipo, comprou a ideia dessa subversão. Já tem filmes, já tem spin-offs, já tem continuação e tudo mais. E isso é uma coisa que dá pra mencionar já de cara, que o quão possível fazer um roteiro original pra TV possibilita tu mexer um pouco os pauzinhos do que é tradicional, entendeu? Do que é gênero. Com certeza. Porque não se pensaria, tipo, em tu fazer um mangá com essa subversão e coisa assim, e depois virar anime, coisa assim. Não. Os caras foram, não. Tipo, vamos botar porque vai ser uma surpresa pra todo mundo, vai ser, tipo, impactante pra todo mundo logo de cara, direto pra anime. E não teve nenhum mangá, nenhuma light novel antes. Então pegou todo mundo, tipo, no choque, na hora, assim. Todo mundo entendeu o recado meio junto, assim, que não é uma coisa bonitinha, não é uma... E isso eu acho que foi um ponto muito forte de Madoka. E que mostra o potencial de tu fazer um roteiro que é original pra TV, que é original pra animação, e não se prender, por exemplo, a arcos de mangá e a arcos de história escrita e coisa assim que tipo, talvez impediriam a construção desse jeito do material, né? Então, como minha sugestão, então, de original, eu vou falar sobre o Afro Samurai, um anime também das antigas. 2007? Por aí. Que retrata a história do Afro Samurai, um samurai com um Black Power, literalmente, né? E aí conta, na verdade, a mística por trás, a história que se desenrola é acerca de duas bandanas. Porque tipo, é num mundo onde o poder, a capacidade dos lutadores é medido por bandanas, né? Exatamente. Tipo, os lutadores mais fortes têm as bandanas que tem, tipo, mais próximas do número 1. E daí o cara que é portador da bandana de número 1 é o lutador mais capaz, assim, o cara que decepa todo mundo, que mata todo mundo E só pode ser, teoricamente falando, tu só pode desafiar pro duelo o número 1 se tu tem a bandana número 2. Exatamente. E, ironicamente, todo mundo que tem uma bandana menor que a bandana número 2 pode desafiar o número 2. Exatamente. Então, assim, tu já mais ou menos imaginou o que aconteceu, né? A bandana número 2 é tipo o portão pra tentar ser o melhor. Então, apesar de ter essa alimentação do 2 para 1, do 2 pra baixo é doideira. É doideira, tiro, pedrada, bomba. Então, assim, o que nós temos? Nós temos a história do Afro, que ele é um cara que ele tem a bandana número 2, e ele quer desafiar o cara número 1. E aí tem essa jornada dele até o monte lá, que ele vai desafiar o número 1, e até lá ele encontra uma porrada de desafio. Ele encontra muita gente que acaba desafiando ele, grupos de bandidos, outros espadachins, ninja. E é legal, tipo... marcar, porque ele é um anime bem curto, são 7 episódios? Exatamente. Ele é tipo uma minissérie mesmo, então dá pra ver que o primor da animação e isso tende a ser um pouco verdade pra maioria dos anime que são feitos original pra TV, é que tu não vai ver muita quebra de qualidade no sentido de animação, entendeu? Porque como custa caro tu desenvolver um projeto que é direto pra TV, o investimento sempre vai ser alto. Então eles vão botar o dinheiro em cima da animação, Exatamente. vão botar, tipo, vão checar todas as coisas pra fazer para garantir o máximo possível de que seja um sucesso
E por isso que a animação tende a ser muito bonita. Porque Madoka Mágica também tem umas animação muito legal. O Afro Samurai é... O traço dele, aí a gente até tava conversando em off, assim, sobre animes, assim, que os personagens, eles têm um design diferente desse design que a gente tá acostumado a ver do japonês, que é os olhos grandes, a boca pequena. É isso. Então, assim, tipo, alguns personagens, assim, ó, excessivamente parrudos. E é interessante por causa que acaba, tipo... Eu sei que no caso do... Eu não sei como é que é no caso do Afro Samurai, mas existem animes que o diretor de animação consegue puxar e desenvolver um estilo e, tipo, marcar como uma linguagem artística mesmo, sabe? Tu puxar o pano pra reforçar, tipo, uma visão específica de um animador específico para que toda a produção tenha um estilo mais único, assim. E eu não duvido que Afro Samurai tenha sido a mesma coisa, porque os personagens são muito característicos, o traço, o jeito que eles animam os combates, que são muito legais. Sim. E assim, lembrando que é para maiores, pelo menos de 16 anos. Eu não sei como é que é a classificação aqui no Brasil, mas a porrada ali é bem brabinha. Então tem decepção e tudo mais, então não é para criança, né? E assim, inclusive Madoka não é para criança. Parece para criança, mas não é para criança. Exatamente. Porque o que o Afro ele acaba trazendo para nós é um conceito até certo ponto assim, diferente da própria questão de paleta de cores também. É um anime extremamente escuro. Ele é bem escurão, bem marrom. Exatamente. E daí tu tem o personagem principal que é um afrodescendente. Que também não é comum, né? Exatamente, que não é comum. E daí ele tem aquela... Até me lembra um pouquinho mais assim, ó, a questão do shoujo, porque os personagens são todos muito lineares, magrão, sabe? Esticado. E daí tem aquela digamos assim, ó, aquela característica, porque como ele tem que usar a bandana número 2, aquelas fitas da bandana, assim, parece 2 vezes maior que ele quando bate o vento. Exatamente. Assim, tipo, eles pegam a manivela da estilização dos personagens e giram ao máximo, assim. Exatamente. Então não tem, tipo... como é um anime menor, eles conseguem, tipo, manter um time de animadores menor por mais tempo. E o que acontece é que, tipo, eles conseguem definir um estilo que todo mundo consiga seguir, que é diferente. Porque, se tu tem uma equipe de, sei lá, 30 animador fazendo um anime... eu não sei os números, eu não sou insider da indústria, mas... Justo. Mas, tipo, se tu tem 30 galera animando o mesmo anime, tu tem que garantir que todos os animadores vão ser capazes de desenhar todos os personagens, porque um tem que, tipo, continuar o trabalho que o outro parou, onde o outro parou. Então os personagens são mais padrão, tipo, os personagens têm mais aquelas características que são mais simplificadas, de olho grande, de boca simples, de nariz que é só um triângulo. Mas daí quando tu pega esses animes que são, tipo, mais curtinho, feito com uma produção um pouco mais rebuscada e tal, os caras conseguem, tipo, pegar a doideira e levar ao máximo, assim. E Afro Samurai tem, tipo, quando a câmera começa a mexer as perspectivas nas horas das lutas, é uma maluquice sem tamanho. Parece que tu tá vendo um negócio meio abstrato até às vezes, que é tipo as faixas da bandana, daí o cabelo do cara pega e cresce de uma hora pra outra e passa na frente pra mostrar o que o vento tá batendo. É muito, tipo, estilizado, sabe? É tudo pelo tipo, rule of cool, sabe? O que é o mais maneiro é o que vai acontecer. Exatamente. E aí eu só vou também dar aquela ressaltada assim, ó, especial, que eles têm uma característica que é muito assim, ó, é faroeste dos anos 60. Para os dois caras, eles estão no duelo, é o Afro contra o cara. Aí o Afro para assim, fica olhando pro cara. O cara olha pro Afro, o Afro olha pro cara, aí bate o vento, balança o cabelo assim, daí dá aquele close na cara do Afro, daí balança aquela fitinha daí dele. Daí escorre o suor assim. E daí um olha pro outro, e daí é close na mão do Afro, apertando mais a bainha da espada, e o cara também apertando mais a bainha da espada. E daí quando vê,
dá o flash e começa a luta. Então, assim, parece assim, muito faroeste, assim, dos anos 60. Ele é, na verdade, ele é ele acaba sendo um círculo, né? Porque os faroeste da década de 40, aliás, da década de 60, 70, eles são inspirados nos filmes do Kurosawa, que é os filmes de samurai mesmo. Então acaba dando a volta completa, porque saiu de samurai, foi lá pros Estados Unidos, pros faroeste filmados na Itália, e daí volta pra samurai de novo, só que com toda aquela bagagem de como as câmeras são aplicadas, como os close, as tomadas de contra-plongé e tudo mais, acaba tipo tudo virando numa linguagem que os caras pegam e usam e vem com essa carga, né, toda atrás do bagulho. E isso é uma coisa que, assim, por mais que eu adore Bleach, a gente já falou de Bleach, que é coisa... Isso tu nunca vai achar em anime de temporada longa, de longa duração, por causa que os caras não tem como ter o dinheiro e não tem como fazer uma equipe consistente a esse ponto. Então, quando esses animes saem, que são essas tipo, são umas gemas, assim, são umas minisséries curtinhas, mas que tem uma história, tipo, redondinha pra contar, e os caras pegam e metem o sarrafo na hora de animar e na hora de escrever. Tu vê que tem diferença, tu vê que não é mais do mesmo, assim, sabe? Que é uma coisa que acontece muito nos filmes, né, de anime, porque filme de anime é, tipo, é meio que um meio termo entre tu ter alguma coisa que é original pra animação e tu ter o dinheiro, tipo, que não precisar tanto dinheiro pra animar tantos episódios. Exatamente. Então tu, em 1h30, 2 horas, tu conta a história, tu consegue carcar uma animação bonitona, assim, e depois que tu termina, tipo, tá feito, tá finalizado. E aí vou deixar só no final aquela referência, assim, ó, que pode ser mera coincidência que a gente tenha um afro-samurai com uma espada grande e que quando ele enfrenta o melhor amigo dele, ou o cara que estudou espada junto com ele, que usa 2 espadas, ele usa uma só, ele dizer que quando ele segura a espada com as 2 mãos, o peso da espadada dobra, e posteriormente nós temos num anime que tem um nome traduzido por água sanitária, um personagem que também tem um cabelo Black Power, e que quando vai enfrentar um adversário, diga que quando ele segura a espada com as 2 mãos, o peso da espada... Não é coincidência. Então, assim, tipo, é um anime, assim, que na minha opinião, assim, marcou bastante, fantástico, e fica a minha dica. E é interessante falar porque ele foi eu não tenho a certeza, mas eu sei que o Afro é dublado pelo Samuel L. Jackson na versão americana. E o cara, tipo, botou dinheiro em cima da produção, porque ele queria ver o bagulho funcionar. Então, tipo assim, esse é um anime que eu não vou brigar se os caras resolver, se alguém resolver assistir em inglês, por causa que o Samuel L. Jackson, faz tempo que o anime saiu, então faz tempo que eu sei das notícias, mas ele tava empolgado e tava, tipo, envolvido no projeto, porque ele queria fazer a voz do Afro. Então vale a pena se vocês quiserem dar uma olhada nesse caso em específico, né? Bom, agora curvando pra fora, a gente acabou de falar de tipo, um anime que é curtinho e tudo mais, agora eu falo de um anime de 50 episódios. Que é Eureka 7, que na minha adolescência foi o meu anime favorito, assim, ele era o número 1 sem tirar nem pôr, tipo, por muito tempo. Claro, hoje em dia meus gostos mudaram, eu tenho um pouco de preferências diferentes, mas ainda tem um lugar muito especial no meu coração. E é um anime que ele é difícil de desagradar, assim, porque ele é muito completo no que ele se proporciona a contar. A história é basicamente um menino num planeta onde, tipo, num mundo onde
que é um mundo diferente, assim, tu logo no primeiro episódio tu nota que é um mundo tipo onde as regras são diferentes, as tecnologias são parecidas com as nossas da década de 60, 70, mas um pouquinho diferente, um pouquinho mais avançado. E daí tu descobre que nesse mundo o planeta emana energia e as pessoas utilizam essa energia para diversas coisas, entendeu? Principalmente para meio de transporte. E um desses meios de transporte é tipo tu surfar nessas ondas de energia. A onda de energia se chama trapar e um desses meios de transporte é tu pegar e o pessoal vai lá e curte, tipo, tem zonas onde o planeta emana mais dessa energia, então tu pode... Tem competição de surfista, de trapar e tudo mais. Bem tipo hipzão, assim, bem nessa onda. E o personagem principal é um cara que, tipo, é fã do esporte, de surf, de trapar e tudo mais. E ele odeia a cidade dele por causa que não tem como surfar e trapar. É uma cidade que não tem fluxo bom de trapar pra ele aproveitar. Tem um lugar que tem onda de trapar. E daí, logo no primeiro episódio, tu descobre que o exército pegou e tomou aquele lugar pra treinamento militar, assim. Ele não pode mais ir lá pra surfar. E aí ele fica, tipo, ele é todo errado, ele não gosta da cidade dele, tipo, ele é um órfão, o pai e a mãe dele estão mortos, e o pai dele morreu, tipo, depois a gente vem a descobrir, num evento muito específico, e acaba, tipo, ele é tido como um herói de guerra, digamos assim. Porque é uma sociedade muito militarística, assim. Ela é tipo, não é política que coordena a direção da sociedade, é o exército mesmo. E aí ele mora com o avô dele e um dia cai um robô gigante na casa deles, lá na oficina do avô dele, que é um mecânico. Cai um robô gigante surfando muito errado, porque o trapar lá as ondas são ruins naquela área. Cai na oficina do avô dele e ele encontra uma menina muito bonita chamada Eureka. E aí ele tipo, e o avô dele, tipo, descobre que eles trouxeram esse robô por causa que eles precisam consertar esse robô. E a Eureka tava pilotando ele, não conseguiu pilotar direito porque ele tava tendo alguns problemas e pediram pro avô dele consertar, porque ele é um mecânico muito competente. Daí nisso, o Renton, que é o personagem principal, ele descobre que a Eureka faz parte de um grupo de ativistas que primeiramente são pintados como ativistas, ecoativistas, digamos assim, que são surfadores de trapar, que tipo, eles ganham os torneios e tudo mais, que se chama Gecko State, que é o nome desse grupo de ecoativistas, digamos assim. E ele descobre que ela faz parte daquele grupo e ele fica empolgadíssimo, porque tipo, o pessoal tá aqui, não sei o que lá, e eles estão me chamando pra ir junto com eles, eu posso ir junto com eles, eu vou tipo, descobrir o mundo e me aventurar com esse grupo de galera da boa, assim, que curte um surf, que curte uma coisa. E ele pega e vai junto. Eventualmente dá um problema, porque nesse meio tempo ele descobre que eles são perseguidos pelo Estado militarístico. E logo em seguida se descobre que eles não são apenas ecoativistas, mas puxando um pouquinho mais para ecoterroristas. Exatamente. que roubaram uma nave, um protótipo de nave de guerra do militar, e fundaram esse grupo nessa nave. Então eles estão sempre viajando porque eles não querem ser presos. Eles não estão viajando para curtir as ondas e eles são literalmente fugitivos. Mas né? Eles financiam a guerra deles vendendo revista. Revista, que é as revistas de surf. E participando
de coisas, assim, que tem a ver com o que eles gostam de fazer, assim, que é surfar, que é bem maneiro. E aí, eles se descobrem nessa coisa. Putz, eu entrei pra um grupo de ecoterrorista por causa que eu achei a guria lá bonita e agora eu tô contra o Estado, eu sou um ecoterrorista fugitivo. Só que aí o caldo engrossa um pouquinho, né? Tipo, a história vai contando como é que... por que eles são ecoterroristas, do que eles estão atrás... e tu descobre os passados de todos os personagens que, assim, se tem uma coisa que Eureka 7 fez de modo perfeito, são os personagens. Os personagens, cada um é extremamente diferente e extremamente carismático. Então tem personagem gordo, personagem magro, tem personagem negro, tem personagem asiático, tem personagem russo, tem personagem de tudo que... É uma amálgama, assim, de galera muito diversa, assim, sabe? E é muito legal porque todo mundo é diferente, assim. É uma família-zona, assim, de galera que tu se apega aos personagens. Os personagens são muito bons mesmo. Se tu esquecer todas as conspirações de militarística e de ecoterrorismo e todo esse pano de fundo, os personagens ainda são, tipo, perfeitos. Porque os caras, eles... Quando tem conflito emocional entre os personagens, tu entende por que tá acontecendo, não é uma coisa gratuita, não é uma coisa... tipo, tudo que eles fazem tem peso, tem um porquê, tipo, tu entende o emocional, tu entende os ciúmes, as invejas, os desdéns que existem entre eles, tu entende muito de todos os personagens porque são personagens muito bem construídos. E aí, eu não lembro onde eu parei em termos da história, porque eu não quero dar spoiler. Porque é uma história que tem muita chance de ter spoiler. Porque... a evolução da narrativa dela dentro da história... Ela escala bastante. Exatamente. O que nós temos, assim, ó, que é característico dele? Nós temos, primeiro, o que é apresentado para nós, o anime é apresentado como uma aventura. Uhum. Uma aventura bem simples de um menino que tem um sonho e assim assado. E aí, o que a gente se refere quando a gente diz assim, escala muito? Nos é apresentado uma realidade até o segundo episódio, quando ele conhece a Eureka e tudo. Aí depois nós temos apresentado a uma outra realidade, que é a realidade das pessoas que estão lá. E aí, depois que é apresentado esse núcleo de personagem da nave, do menino e da menina, nós temos daí a evolução da história, que daí a gente começa os primeiros contatos do grupo com o exército. Que é porque, assim, uma coisa que o anime faz muito bem é te colocar por trás dos olhos do personagem principal. Tu conhece o mundo e as pessoas ao mesmo tempo que ele começa a conhecer o mundo e as pessoas. Então, quando ele descobre que, tipo, eles são ecoterroristas, é quando tu descobre que eles são ecoterroristas. Tu não sabe isso logo de cara. Então, quando ele se choca por esse fato e ele percebe que, tipo, nós temos que salvar alguém perseguido pelo Estado em tal lugar por causa que a gente vai ganhar uma recompensa boa e tudo mais, pra nos manter, tipo, porque os caras ainda estão, tipo, eles ainda têm que se manter, eles têm que comprar comida, eles têm que comprar combustível quando precisa. Então, assim, eles fazem coisa que não são, tipo, estritamente ética, mas que tu acaba entendendo todas essas coisas junto com o personagem principal, porque o Renton vai lá porque ele tava com a menina dos olhos dele, que é a Eureka, ele foi lá perseguindo ela, ele descobre que o maior ídolo dele do surf de Trapar é o líder da coisa e tipo, chamou ele, então ele foi... Que é, na verdade, um ex-militar, piloto de robô e que, assim, ó, inventou uma manobra que tem a característica ali, o nome dele, mas o cara, na verdade, é um cara, assim, tipo assim, ó, mega, assim, ó, o topo da escala do cara que pilota robô e fuzila todo mundo. E ele é, tipo, muito amargo o tempo inteiro. O cara que, tipo,
Porque pela revista, que é por onde ele conhecia, ele era o cara que curtia as ondas, ele era o cara que, tipo, ele inventou as não sei quantas manobras, ganhou não sei quantos torneios de coisa, de traparice, aquilo. Quando o cara se vê, tipo, com a pessoa de verdade, o cara é amargurado pra caralho. Tu vê que, tipo, que o fato dele tá fugindo do governo o tempo inteiro pesou nas costas dele. E tu só vai entender o porquê disso depois de muito tempo. Tu vê que ele tem perrengue com o Piá, coisa que o Piá nem sabe, assim, que tem a ver com o passado do pai. Do pai do Renton. Então, assim, é uma história que se aprofunda muito, sabe? E tu vai compreendendo conforme o personagem principal vai aprendendo sobre o mundo. E isso é muito bem feito, porque ao mesmo tempo que tipo assim, começa como uma aventura, eu vou descobrir o mundo, eu vou me aventurar com essa galera que é maneira e tudo mais, pouco a pouco vai começando vai entrando a complexidade de política, e Eureka Seven faz isso muito bem, tipo, de crítica política, crítica social e coisa assim. Tem muito dessa tipo de coisa de pessoas, tipo, do Estado usar as pessoas e usar os recursos, corrupção no próprio governo e tudo mais. Tem um monte de discussão bem interessante, assim, que a Eureka, apesar de não ser feito só pra isso, não faz em nenhum momento mal, assim. Ela não deixa superficial. Não deixa nada superficial. Então, quando trata sobre corrupção no poder, tu vê que é uma coisa legítima, assim, que os caras pensaram e entenderam como é que funciona e foram lá e retrataram muito bem. E daí tem tipo... O interessante é que, tipo, vai escalonando os stakes, a complexidade da história vai aumentando, e ela para literalmente num ponto de épico master, o mundo inteiro está nas mãos do personagem principal. Então, assim, é interessante também por isso, porque tu vê ele crescer de um piá que era frustrado com a cidade onde ele morava porque ele não conseguia surfar, até ele chegar no ponto onde, tipo, o futuro da humanidade tá nas mãos dele. E é uma coisa que é construída legal, porque não é aquele negócio que, eu nasci pra ser o... tipo, Duna, assim, eu nasci pra ser o salvador da pátria. Não, o cara, tipo, meio caiu de coisa. Ele tinha os acasos que levaram ele a se juntar ao Gekko State. Tem a ver, né, com a história, tipo, a família dele, o pai dele, a irmã dele. Mas é uma coisa muito, tipo, muito bem amarrada. Os pontos ficam muito bem amarrados. Tipo, as coisas que levam, a sequência de fatos que leva a, no final, o cara tá literalmente cuidando do futuro da humanidade. E só pra botar, assim, a minha última contribuição, essa questão do personagem principal, do roteiro bem construído, do personagem principal, eu vou te dizer assim, até 2/3 iniciais da série, ele parece que não tem relevância nenhuma naquela nave. Tu tá descobrindo o mundo com ele, e ele é um Exato. cara, tipo, ele é um Normal. Principiante, Ele é um principiante da vida. Exatamente. E é um guri de 14 anos, né? Então é interessante, tipo, se tu for comparar com outros 14 anos de outras obras por aí, leia-se Cavaleiros do Zodíaco ou Evangelho. Jojo. Ou Jojo, que tem 3 metros de altura, as crianças de 14 anos. Mas enfim, ele é uma criança de 14 anos que parece uma criança de 14 anos que, tipo, ele volta e meia, tipo, não quer lidar com o negócio de, tipo, ele não quer entrar pra guerra, porque ele acaba se tornando literalmente uma guerra. Ele não quer, tipo, matar ninguém, porque é uma criança. E as pessoas, tipo, algumas pessoas entendem, outras pessoas ficam frustradas com ele, por causa que, tipo, é uma coisa que eles também não chamaram ele pra, tipo, cuidar dele, entendeu?
Então é muito complexo, assim, tipo, as nuances dos relacionamentos dos personagens é muito bem feito. E eu, assim, ainda não vi nada tão bem feito, assim, em termos de relacionamento entre personagens, sabe? Porque mesmo os personagens mais secundários, eles têm relevância, tipo, no modo em como as pessoas se tratam entre elas, assim. Porque a história acaba sendo, claro, do Renton e da Eureka, que são os dois protagonistas, mas também, tipo, de toda a galera da Gecko State e como funciona, tipo, como funciona eles quando eles não estão em combate e tudo mais, porque eles, tipo, não estão em combate 100% do tempo, 100% adrenalina o tempo inteiro, mas como essas coisas mudam, tipo, de formas tipo, a complementar o que um sabe fazer, o que outro sabe fazer, o que um pode fazer, o que outro pode fazer. É muito interessante. E a evolução do Renton como personagem também é muito, muito bacana, assim, muito legal de se ver. Tu vê ele como uma criança que não tem, tipo, nada, que não sabe de nada mesmo da vida, até mais ou menos uns 16 episódios, eu diria. Ele é uma criança que tipo, não tem... Ele sabe um pouco de dificuldade, porque ele perdeu... Ele nunca teve pai, ele não lembra do pai dele, ele não lembra da mãe dele. A irmã, ele mal e mal tem um registro, assim, de memória, porque ele era muito criança, quando ele perdeu ela. E a vida inteira ele foi criado pelo avô, que não era uma figura muito... Tipo, claro, ama ele e tudo mais, mas não era uma figura muito afetiva. Então é muito interessante tu ver, tipo, ele progredindo, tipo, como criança meio infantiloide, assim, e aos pontos que ele vai descobrindo que as coisas são mais complexas e que ele tem a aprender a lidar com, por exemplo, quando ele começa a pilotar, porque, claro, ele é o personagem principal, ele vai eventualmente pilotar o robô gigante. Quando ele começa a pilotar o robô gigante, primeiro ele, que maneiro, eu tô controlando um robô gigante, só que daí depois ele percebe que ele tá matando gente com o robô gigante, que não é bem preto no branco, né, que tipo, as pessoas que estão nos outros robôs também têm família, são soldados, sim, são soldados, mas eles têm família, eles são vidas que ele tá acabando, e isso eventualmente destrói a psique dele. Então, assim, a evolução dele como personagem é uma coisa linda de se ver. E funciona muito bem. Aliás, isso eu tô falando do primeiro anime de 50 ou 51, acho que 50 episódios. Eu não recomendo ninguém assistir os spin-off, porque eles não são tão bons. Mas... É que assim, o anime vale muito a pena ver. Nós vou dar então só um adendo, assim, que os últimos episódios, eles terminam, assim, eles mostram pra nós, assim, uma coisa super legal. Eles explicam, não necessariamente a trama, mas pontos importantes. Principalmente acerca da Eureka. A Eureka é o último... o último mistério, assim, a se manter. Exatamente. E o final, ele fica assim, ele é fechado com as decisões que todos tomam, as ações de todos, mas ele fica assim num arzinho meio aberto, assim, meio que parece que assim, tipo, não tem, pode ter mais. E isso eu acho que é que talvez seja uma decisão mais econômica do que em termos de roteiro, de fato. Claro. Porque o roteiro, tipo, é redondinho. Se tu vê os 50 episódios, tu não precisa tirar nem pôr se tu não quiser. Sim. Mas sim, ele deixa uma aberturazinha, assim, pra o que será que vem depois. Exatamente. Pode vir mais alguma coisa ali. Eu não recomendo assistir. Exatamente. Que daí a gente, na verdade, vai entrar agora com a minha última sugestão, que da primeira temporada pra segunda é assim, é tipo comparar vinho com vinagre. Eu vou falar então de Darker Than Black. Que é um anime, assim, a primeira temporada dele... Que, novamente, a primeira temporada é o suficiente, tu não precisa assistir a segunda temporada, se tu não quiser. É que assim, Na minha opinião, claro. Claro, com certeza. Aqui a gente tá só explicando a nossa opinião, tirando da nossa cabeça. Mas assim, eu vou colocar eu como Renato, então, a minha ideia sobre Dark Than Black. Assim, quando tu se propõe a querer explicar muita coisa, Eureka 7
tantos episódios, 50 episódios, tu consegue explicar tudo. Dark and Black, ele criou um universo muito legal, mas um universo, assim, ó, até certo ponto, assim, um pouquinho complexo, que ou tu ata tudo, ou tu deixa no mistério. Deixa no mistério, segue só a linha principal, vai contando a história da história principal, vai ter as side quests ali do personagem principal, mas assim, ó, tu conta só a história, a linha principal, e o restante pode deixar no mistério. A não ser que aquela trama, subtrama, ela tenha realmente, assim, ó, que marcar, que tem uma coisa, assim, ó, fundamental para o principal. Que, no caso, eles deixaram o negócio meio aberto, eles tentaram responder no segunda temporada e não ficou tão bom. Mas vamos colocar, então. Dark and Black conta a história do nosso querido Shinigami, que é um personagem principal, onde ele é um bounty hunter, que a gente diz. Ele é assim, eu acho que dá pra explicar o mundo, como ele funciona um pouquinho antes de trazer o personagem principal. O mundo existem zonas de exclusão, digamos assim, no mundo que se criaram, onde ninguém pode entrar nem sair delas. É um lugar onde deixou, tipo, a realidade se distorceu e tu não vai lá. Simplesmente não pode ir lá. Tem uma no Japão, naturalmente, anime, né? Exatamente. Tem uma no Brasil, tem uma nos Estados Unidos, na Europa, na Rússia, blá blá blá. Tem várias dessas zonas. E quando isso aconteceu, várias pessoas foram afetadas de diversas formas. E elas viraram o que o anime chama de contratantes, que são pessoas que ganham poderes, mas para manter esses poderes eles têm que cumprir contratos, que são tique nervosos. Que são tiques, são literalmente tiques. Se eu vou usar o meu poder, digamos, eu tenho o poder de dar um super soco, ou de, melhor, um dos poderes logo do começo. Eu posso teleportar coisas a uma distância que eu consiga enxergar. Por exemplo, eu tô segurando esse copo, eu posso teleportar ele pra sei lá, 100 metros naquela direção. Depois que eu fizer isso, eu tenho que cumprir o meu contrato, que é pegar, tipo, 100 pedrinhas e alinhar elas uma do lado da outra. É literalmente um tique nervoso, assim. O propósito disso não se explica. Mas a única coisa que tu tem que entender é que todo contratante tem que pagar um preço pelo poder que usa. Alguns preços muito maiores e outros preços muito menores. Por exemplo, esse de alinhar pedra é um preço, claro, demanda tempo e tudo mais, mas não é de todo prejudicial. Ele talvez incomoda, é tipo toque, mas não é nada incrível. Tem outras pessoas que precisam beber sangue de criança, tem outras pessoas que precisam comer maço de cigarro. Comer, não fumar. Comer maço de cigarro. Tem gente que tem que quebrar um dedo toda vez que usa. Exatamente, tem que quebrar o próprio dedo toda vez que usa. Então, assim, varia muito, mas são os contratantes. Eles têm contratos para usar os poderes e pagar com o contrato. E aí, esses contratantes, eles nasceram junto com esse efeito, né? Com essas zonas, quando essas zonas de exclusão nasceram no mundo. E não fica muito explicado assim, qual é o motivo ou qual é o ponto do porquê que uma coisa afeta a outra e tudo mais, assim. Uma coisa que é bem explícita é que eles são tudo meio sociopata. Eles não têm emoção, assim. Eles são... eles não têm, tipo, alegria de viver, não tem nada, sabe? Eles vivem, tipo... Eles são uns manequim loucos, assim, uns manequim poderoso que tem um contrato pra resolver. E, portanto, isso facilita eles serem contratados pra assassinar um governo, roubar alguma coisa específica, matar tal pessoa, disputa de território, sei lá o que, dos mafiosos. Então, assim, eles acabam sendo ferramentas usadas pelo submundo e, às vezes, muitas vezes pelos governos, né? Porque os governos também estão interessados, são pessoas super poderosas, são super-humanos. Então, eles existem nesse contexto. E aí, viemos ao personagem principal, que é um contratante. Exatamente. Que ele, junto de um grupinho de 3 pessoas, ele mais 2, são
digamos assim, ó, executam trabalhos. Eles são Uma firma. Uma firma freelancer. Uma firma freelancer. Que é composta por um velho que é o cara dos contatos, é o cara que sabe, tipo, lidar com a... Normalzão, Ele assim. é um ser humano. Ser humano normal, até porque todos são humanos, com exceção do outro contratante do grupo, que é um cara que tinha o poder, ironicamente, de botar a alma dele em animais. Só que daí ele botou a alma dele num gato. E aí ele ficou pra sempre. Exatamente, porque ele não sabe mais onde é que tava o corpo dele. Exatamente. Então, assim, tipo, é um gato o resto da vida. Mas ele era um humano. E aí... E o personagem principal que ele pode eletrocutar a galera. Ele controla, tipo, energia elétrica. Exatamente. E aí, a parte assim, é que eu vou só fazer um adendo, assim, abrir um parênteses. O motivo que leva a história pra frente, ele não fica lá muito claro. Não. Ele é tipo... Uma cadeia de acontecimentos que foram levando. Tipo, tu tá acompanhando o que tá acontecendo, mas ele não é muito lógico porque uma coisa leva a outra, entendeu? Exatamente. Tipo, uma bola de neve descendo a montanha e tu só vai ver quando ela começar a crescer, assim. Porque o que eu e o Felipe fizemos aqui, pintamos bonitinho, isso não se explica, acho que até a metade da história. Então, é verdade. O que nós temos, assim, ó, dando de exemplo porque tá no trailer do anime, assim, ó, já começa com o personagem principal batendo nos 3, 4 caras, aí ele eletrocuta e daí do nada um cara tenta teleportar uma pedra pra dentro dele. Dentro do coração dele, tipo, trocar de lugar uma pedra com o coração. Exatamente. Dele. E daí do nada, assim, o cara se atira, foge, daí ele chega do nada com um monte de pedra na mão e começa a botar uma do lado da outra e tu fica pensando assim, ó, Jesus, lá vem. O que tá acontecendo? E daí, assim, ó, o personagem principal, tu tem noção de quem seja ele, mas assim, ó, não desenvolve praticamente... Ele mantém muito tipo, dos motivos, das coisas em mistério, assim. E isso ele faz muito bem, tipo, te deixar no escuro ele faz muito bem. Não me incomodou particularmente, porque faz parte do estilo de narrativa que o anime tem. Mas tu tem que entender que, tipo, a compreensão ela vai vir depois. Então, primeiro tu levanta 15 perguntas a ser respondida e acompanhando elas vão começar a ser explicadas. Porque assim, ó, o que nós temos? Nós temos basicamente um anime de mistério, só que ele começa com uma ação desenfreada. É o personagem fazendo o rapel, jogando a adaga e uns cabos de metal para eletrocutar os caras à distância, praticamente, assim, e vai metendo uns rapel que parece, assim, ó, sei lá, o Sasuke no... Ele é super-humano, assim. Exatamente. Ele é um super-herói, só que num contexto mais sério, assim, mais taciturno. E aí, tipo, na metade do anime tem uma quebra, e daí, obviamente, nós temos o caso da policial que vai investigando, e a gente, na verdade, vai descobrindo as coisas conforme ela vai descobrindo as coisas. E aí... a gente vão nos apresentando aos poucos essa situação dele e da questão dos contratantes. Ela é basicamente o que a gente chama de orelha. E daí, o que é a orelha? Então, pra quem tá olhando só esse episódio de forma isolada, orelha é o personagem que vai ouvir a história das outras pessoas e a gente vai saber a história por ela. Tipo, ele é a nossa orelha dentro da história sendo contada. Exatamente. Essa é a pessoa que vai tomar todos os diálogos expositivos. Então, basicamente, daí a gente já sabe que o personagem principal é o Shinigami, é o grande caçador caçador, Mas daí tu, conforme vai passando o tempo, tu quer saber qual é que é o raio do tique nervoso dele. Porque não mostra. Mostra. Tipo, existe essa construção de que todos os contratantes têm os seus tiques nervosos, né? O seu contrato a ser firmado. E ele nunca explica, tipo, tu nunca vê ele pagando o contrato. Tu nunca vê ele pagando o contrato. Talvez, tipo, ele faz coisas que são incomuns, mas ele nunca deixa claro que isso é ele pagando o contrato, ou isso é ele pagando o contrato, ou aquilo é... Não, ele nunca deixa claro qual que é o pagamento de contrato que ele tem que fazer. Enquanto todos os outros, tu vê claramente, tipo, usei o negócio, eu tenho que ficar alinhando pedrinha. Não fiz tal coisa, tenho que comer um maço de cigarro. Que pra mim é um dos mais engraçados, mas enfim. Com certeza.
eu fiz tal coisa, eu tenho que quebrar o próprio dedo, assim. Então, todos tu vê muito claramente causa e efeito, no sentido de que usou o poder, pagou o contrato. Usou o poder, pagou o contrato. Ele, a gente não vê fazendo nada disso. A gente imagina porque... A gente imagina por causa que ele... Porque, como eu disse, ele tem hábitos incomuns. Ele não é uma pessoa normal. E ele não é uma pessoa normal nem fora do termo de contratante dele. Então, ele é uma pessoa incomum em vários aspectos da vida dele. E a gente subentende que talvez um desses aspectos seja o contrato dele sendo pago, mas não necessariamente. Ele nunca deixa isso claro. E aí, o que nós temos então? Como eu falei, a ação vai levando pra frente. Então, ele tá aqui, daí ele vai cumprir uma missão, e daí nessa missão que ele cumpre, ele acaba conhecendo uma pessoa ali, ou entrando em contato com uma pessoa, que daí depois no próximo arco do próximo evento dele, ele vai encontrar... Ele se envolve com diferentes pessoas ao longo da história, com base no que ele foi contratado pra fazer, no que ele foi chamado pra fazer. Até que vai escalando num nível absurdo, que no final é a luta dele contra os mega terrorista com uns poder mega roubado. Eu adoro o cara da bola de basquete. O cara da bola de basquete. Eu gosto do cara que tem que comer ovo e da mina que se teletransporta. Ah, sim. E daí, obviamente, também tem uma outra mina que tem o poder bizarro de voltar no tempo. E ela é tipo, essencial para o final da história da primeira temporada. E assim, ó, o legal, o que a gente chama de legal? Legal é o preço que esses caras todos... Exatamente, por causa que como se estabelece muito bem que todo contrato tem um custo... E quanto mais, obviamente, quanto mais poderoso, maior é o custo, tende a ser, né? Tirando a mina que se teletransporta, que tipo... Mas isso é tipo... Não é um anime perfeito, infelizmente. Ok, justo. Existem... Opa! Detalhes. Existem erros que foram cometidos, sim, assim, em termos de escala de poder e tudo mais. Mas, ainda assim, não deixa de ser muito legal e é interessante tu ver o que cada cidadão paga pra poder executar os feitos sobrenaturais que eles fazem. Então, sim, tem alguns pontos fora da curva, mas a tendência é quanto mais poderoso ou mais efetivo é o poder, mais, tipo, pesado é o custo que tu tem que pagar pelo contrato. E aí nós temos, na verdade, uma coisa que eu e o Felipe também já discorremos aqui, já apareceu nos episódios, nós temos os caras com poder muito roubado, que parece que não sabem usar o poder, e os caras que têm um poder simples, mas que usam muito bem, que é o exemplo do personagem principal, e ele... passa o carreto em cima de todo mundo e no final das contas nós vamos botar uma aspas aqui no final para não dar um spoiler, mas ele salva o mundo. Exatamente, Ele salva o mundo. E aí... aquela escalada de conflitos que acontecem, eles acabam se envolvendo e eles vão lá e no final se resolve porque tem segunda temporada. Exatamente. Que, como eu já vou deixar claro, eu assisti tipo até metade e eu não consegui ir pra frente, porque é muito pior. Do que a primeira temporada. É que daí, assim, a primeira temporada tem 26 episódios. A segunda temporada tem 12 e eu não consegui chegar na metade. Então o nível de qualidade diferencia bastante. Exatamente. Porque o que acontece? Eu vou tentar, assim, ó, sem dar spoilers, só botar uma síntese. Como a gente comentou, ele mostra essa questão dos contratantes, dos poderes, das habilidades, de tudo. Como o pessoal, obviamente, deve imaginar, teve muita guerra, é muita treta, é muita gente, assim, ó, debaixo dos panos, e daí o governo vai querer... E é um monte de assassinato, por causa que os caras não têm, tipo, emoção nenhuma. Então, manda um cara pra uma vila e mata todo mundo. Os caras vão e fazem porque são... Todos uns sociopatas. Exatamente, mas aí, tipo, obviamente, do outro lado tem os contratantes deles, então tem essa guerra underworld, assim, sabe? É um submundo onde existe, porque ninguém, assim... A sociedade não gosta dos contratantes. A sociedade, tipo assim, vê isso como um problema, não é uma coisa... Tanto que se alguém descobre que outra pessoa é contratante, até os policiais e as coisas, eles tratam muito mal, Por quê? Porque é garantido que os caras são sociopata com poder de matar gente. Nem todos, assim, tipo... Nem todos, claro. Mas a via de regra são uns sociopatas que estão dispostos a matar pessoas. Exatamente. Por algum valor. E aí,
eu visualizando, obviamente, a primeira temporada, ela se fecha. Sim. Ela se fecha, tu tem a trama Tanto que final. a segunda temporada eu acredito que tenha sido, tipo, um resultado do sucesso que a primeira teve. Porque eu acho que a primeira foi escrita pra ser fechada e a segunda só existiu porque fez muito sucesso a primeira, entendeu? Porque E daí fizeram meio nas coxas. Mas exato. isso... É que assim, ó, o que a gente chama nas coisas, vamos entrar então. Segunda temporada. A primeira temporada ali é tipo. Assim, ó, a minha recomendação, não sei a do Renato, mas a minha recomendação é assista a primeira temporada, adore a primeira temporada e esqueça que a segunda existe. Mas, se o bicho da curiosidade tiver poder demais sobre a tua existência, tu assiste a segunda temporada e se desaponta com ela como todo mundo fez. Vamos dar então só aquele flash, assim, aquele adendo rápido, assim, de no máximo Tá bom. uns 5 minutinhos, então, ou 2 minutinhos, se durar tudo isso. Porque assim, a segunda temporada, na verdade, já não tem o personagem principal. Uhum. Tem. Ele existe, mas ele não é o personagem principal da segunda exatamente, temporada. não gira mais o mundo em torno dele, gira em torno de uma menina que ela tem o poder dela é simplesmente fazer um rifle. Ela tira um rifle do meio do peito dela, assim. Uhum. É um rifle daqueles anti-tanque. Exatamente. E ela puxa, assim, e esse é o poder dela. Esse é o poder dela. Ela não é um mega soldado treinado, ela não tem megas habilidades. Ela, no final das contas, esbarra no personagem principal. Da primeira temporada. Exatamente. E daí o personagem principal ensina algumas coisas pra ela, mas o personagem principal tá atrás de uma outra menina da primeira temporada, que eles criam uma fantasia que essa menina que era uma mó sonsa e tansa. Não é sonsa, ela é a característica dela de exatamente. tipo... Que assim, ó, mal tinha poder, assim, ó, tinha uma habilidadezinha assim, ó, mó meh, e daí, tipo, do nada ela vira o negócio mais importante, e daí a personagem principal, a menina que tira o rifle do peito, vai ajudar o cara lá a tentar resgatar a mina, e daí eles se envolvem numa treta por causa que o governo tava em posse dessa menina e tudo, e blá. Pronto, resumido, é basicamente isso. Por que a gente diz assim, ó, eu e o Felipe, assim, que é um negócio mais difícil de digerir? Porque assim, ó, tu já tem o universo estabelecido, tu já sabe de tudo. A primeira temporada te mostra um universo grande, bonito, robusto, com várias relações entre os personagens, exatamente, com poderes legais e tudo. E na segunda temporada não tem poder legal. O personagem principal, eles explicam qual é a raiz do poder dele e tudo, sendo que a gente não precisa saber disso. Mas isso são detalhes interessantes. Sim. Por exemplo, os poderes do personagem principal, especificamente, que eles são um ponto fora da curva, né? É muito legal tu descobrir o que aconteceu ali, por causa que tu descobre o porquê de outras coisas terem acontecido que antes não faziam sentido, né? Sim, mas eu vou colocar de novo entre parênteses aqui, ó. Isso é um negócio que tu descobre no final. Exatamente, no final, em 2 minutos, tu acha legal, mas tu pensa assim, putz, não vai alterar o curso da história. Exatamente, tu acha legal, não, que massa. Tipo, é tempero. Mas se tivesse colocado na primeira temporada, a segunda temporada não precisa existir. E aí a gente resume basicamente isso. Eles vão lá e conseguem salvar a mina Tansa, que tem um poderzinho mais ou menos, e aí no final das contas eles salvam ela e é isso aí, show de bola. E outra coisa, o poder de tirar um rifle da barriga é um poder muito merda. Porque comparado com toda a criatividade que demonstrou, tipo, tem personagem que aparece por 10 segundos nos conflitos lá da primeira temporada na guerra, digamos assim, que eles aparecem por 10 segundos e tem uns poderes muito mais interessantes, sabe? Sim. Que dão muito mais pano pra manga pra explorar e desenvolver. E a menina só tira um rifle anti-tanque da barriga. Exatamente, e ela dá tiro nos caras de longe enquanto o personagem sai naquele rapel elétrico de cabo dele, e é isso aí. É isso aí. É triste. A segunda temporada não faz muito sentido assistir. Eu não recomendo mesmo que se assista, apesar da primeira temporada ser bem icônica, assim. E esses são as nossas 4 sugestões. E você em casa, já chegou a assistir algumas dessas obras que eu e o Felipe mencionamos? Pois algumas delas são mais famosas que outras. Com certeza. Naturalmente. Mas a gente trouxe essas em específico novamente por causa que elas foram feitas originais para animação, né? Elas
não dependeram de material prévio. E isso tem pontos fortes, como a gente viu, e pontos fracos. Por exemplo, um dos pontos fracos é que essa continuação, por exemplo, de Darker Than Black, ela, como não existe uma obra contínua por trás, tu vê muito claramente a quebra entre uma temporada e outra por pura, tipo, isso daqui é caça-níquel, entendeu? Tipo, isso daqui é, a gente quer capitalizar no sucesso da primeira temporada, então vamos fazer mais uma. Mas acaba sendo um jogo de cara ou coroa, assim, pra ver se a qualidade vai continuar alta ou não. E nesse caso, infelizmente, não foi, né? Mas vale entender, assim, que obras originais, elas tendem a ter características diferentes, assim. Então, ultimamente, eu me empolgo muito mais quando eu vejo que um anime é original para animação, seja para Netflix, seja para Amazon, seja para Crunchyroll, que agora a Crunchyroll tá produzindo uns animes também. Eu fico muito mais interessado porque eu sei que é coisa que eu não conheço, assim, que vai ser, tipo, uma experiência mais nova, assim, Mas, como deu pra ver, tem pontos fortes, pontos fracos e coisas no meio. Mas diga se você tem um anime específico, original, pra animação que a gente não citou aqui. Claro, a gente só citou 4, mas qual que é o seu preferido, no caso? Não esquece de deixar o seu like, sua inscrição no canal é importante também. Exatamente. E compartilhe se puder. E até a próxima. Até mais.